Meus irmãos, a paz do Senhor, que alegria tê-los aqui conosco novamente, para juntos estarmos aqui estudando a lição de número 5, quarto bimestre, classe dos adolescentes. O tema da revista nesta lição é Ezequiel, o Atalaia de Israel. Texto áureo. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Por que razão morrereis, ó casa de Israel? Ezequiel 33, 11. Então, desejo maior de Deus aqui no texto áureo é que todos se salvem, né? A leitura bíblica de Ezequiel 37, no versículo 1 ao 14. Depois os irmãos estará lendo aí em sala de aula com os alunos. A introdução. Na aula anterior, vimos o trabalhar de Deus na vida de Daniel. Vimos como Deus trabalhou na vida de Daniel com inteligência, sabedoria, e Daniel sendo ali desprendido, se destacando entre os demais no quesito revelação e interpretações de sonhos, né? Então Daniel teve um papel fundamental ali durante o cativeiro babilônico, se destacando, interpretando sonhos e revelações. As dificuldades, as vitórias e, por fim, um anúncio escatológico ao fiel servo do Senhor. Hoje veremos a atuação do Altíssimo através da vida de Ezequiel, contemporâneo de Daniel, e também cativo. Veremos a mão do Senhor e o desenrolar do seu propósito, através da vida do profeta Ezequiel, que profetizava aos cativos na Babilônia, e Jeremias. Ainda em Jerusalém, e aos remanescentes do povo de Judá, mas ambos com a mensagem em sintonia, o juízo de Deus sobre Israel. Então nós observamos nos estudos anteriores que o propósito da mensagem dos profetas é sempre o juízo de Deus. O juízo de Deus sobre o povo que deixaram adoração ao Deus vivo e foram buscar adoração ao Deus estranho. E a Bíblia nos diz que se nós queremos ir a Deus, é nós prostrarmos diante de deuses estranhos. Então a mensagem central sempre foi o juízo de Deus sobre Israel, sobre o pecado de Israel. Deus sempre querendo trazer de volta o seu povo. Deus trazendo o juízo de uma forma corretiva, mas também de uma forma curativa. E o Senhor sempre quis curar Israel, para que Israel fosse a nação exemplo de todo mundo olhasse para Israel e pudesse se exemplar em Israel na adoração, no louvor a Deus, na dedicação ao Deus vivo de Israel. Tópico primeiro, partiremos aqui ao tópico de número 1, o juízo de Deus pela infidelidade do homem. Tema bastante abordado por Ezequiel. O juízo de Deus é certo. No momento que Ezequiel profetizava, ele dizia, olha, o juízo de Deus é certo. Como hoje, Deus levanta os profetas e diz, olha, a vinda do Senhor é certa. E ele vai levar aqueles que estão com ele. Então, em cada período, em cada época, Deus tem levantado os seus profetas, os seus pastores, os seus guias, para guiar o seu povo. Deus nunca desamparou o seu povo, Deus nunca deixou o seu povo sem direção, perdido no mundo, não. Deus sempre
nos dá a direção através da palavra revelada aos profetas. Então, aqui no tópico 1, tema bastante abordado por Ezequiel: o juízo de Deus é certo. E não há quem possa escapar. Isaías 43, 13 diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Então, quem impedirá o agir de Deus? A vontade de Deus, quando quer corrigir uma nação, quando quer chamar a atenção do seu povo. Então, nada pode deter a vontade de Deus. Diz aqui: faz-se necessário atenção especial ao princípio contido no texto sagrado que, além de nada estar escondido aos olhos de Deus, e que todas as coisas trará o Senhor a juízo. Então, lembramos que nada está oculto aos olhos de Deus. E Deus trará todas as coisas ao juízo, às claras. Deus não tem prazer em coisas escondidas, em lideranças escondidas, porque a mensagem central naquela época era também para os líderes que faziam coisas escondidas, né? Na época de Ezequiel, se trancavam em câmeras, soltavam fumaça e faziam ali tantas coisas escondidas, tanto que em certo momento Deus chama Ezequiel e fala: Ezequiel, olha o que os meus pastores, os meus sacerdotes estão fazendo. E Ezequiel olha e vê uma câmara fechada. Então Deus fala para Ezequiel: não, olha novamente. Então Deus abre a visão de Ezequiel. Ezequiel olha aquela recâmara e vê ali a adoração ao Deus estranho, o pecado sendo revelado do povo de Israel. Então isso se acende a ira de Deus contra o povo, contra o seu próprio povo. Então Deus decide castigá-lo, não para a morte, mas para a vida, para que o povo viesse se arrepender. Da mesma forma, são nos dias de hoje que Deus, ele permite certas coisas que aconteçam na nossa vida ou na nossa nação para correção, para que nós possamos nos arrepender e voltar para Ele, voltar para Deus, com arrependimento. Então diz aqui: e Deus trará todas as coisas a juízo. Eclesiastes 11, 9, 12, 14. Temos a sentença que a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, 4 e 20. Através dessa sentença, podemos nos eliminar várias doutrinas e filosofias, como o pecado original, batismo infantil e a crença que o amor de Deus pelo ser humano é tão grande que não trará consequências e nem condenação, nem juízo. Tais ensinamentos não encontram guarida nas Escrituras, pois por nos amar, ele entregou o seu Filho na cruz por todos, mas obterá essa graça todo aquele que crer. Então nós não podemos permitir que essas doutrinas, ensinamentos que são fora a palavra de Deus, que diz que por Deus nos amar tanto, Deus também não vai nos castigar. É mentira. Justamente por nos amar que Deus ele vai nos castigar. É o contrário. É como um pai quando corrige o filho. É por amar ao filho, é pela devoção ao filho que o pai o corrige quando erra. Então nós não podemos nós estamos no tempo da graça, está tudo bem. Não, não está tudo bem. O tempo de hoje
a lei de hoje ainda é mais rígida do que anteriormente. Se nós formos buscar na palavra de Deus, nós vamos entender que para que a promessa de Deus, para que as benevolências de Deus se cumpra sobre a nossa vida, requer de nós obediência. Tanto que Jesus disse, o próprio Jesus disse, se as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiser, vos será feito. Mas ele diz, se a minha palavra estiver em vós. Então, é preciso nós estarmos observando sempre a palavra de Deus. Então, nós não podemos aqui deixar nos levar por essas filosofias, ensinamento, que diz aqui, através dessa sentença, podemos eliminar. Então, nós podemos eliminar todo aquele estudo, todas aquelas doutrinas que vêm para confundir, para trazer confusão em nosso meio. Então, nós temos a palavra de Deus como regra de fé, como doutrina de fé. Quando nós observamos a palavra de Deus, então nós conseguimos eliminar todos aqueles ensinamentos falsos, né? Os falsos profetas, os falsos ensinadores, os falsos doutores, a qual estão descritos na palavra de Deus. Então, através dessa sentença, podemos eliminar várias doutrinas, filosofias, como o pecado original, batismo infantil e a crença, essa é mais importante, e a crença que o amor de Deus pelo ser humano é tão grande que não trará condenação. É tão grande que não trará condenação nem juízo. Tais ensinamentos não encontram guarida. Esses ensinamentos não encontram base na palavra de Deus. Então, tudo aquilo que não tem base como a palavra de Deus é heresia. Não podemos aceitar tais ensinamentos. Não encontro guarida nas Escrituras, pois por nos amar, ele entregou o seu Filho na cruz por todos. Olha, o amor de Deus por nós é tão grande que ele não poupou nem o seu próprio Filho, antes o entregou na cruz por nós. Vamos ler aqui o texto em João capítulo 3 e no versículo de número 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Deus abre agora para nós uma porta de salvação. E no versículo 18 diz: quem nele crer não é condenado, mas quem não crer já está condenado. Então, quem não crer que Jesus é o Filho de Deus, que ele é o Salvador do mundo, já está condenado. Então, é onde esta palavra derruba essas filosofias, pecado original, batismo infantil e outras mais filosofias. Então, aqui em João 3, 16 a 18, indica o juízo aos que não creem. Da mesma forma, deve ser efetuado ao ensino do pecado original. Pois o que passa do homem para sua descendência é a fragilidade da carne, e não o pecado, como dito nesta doutrina. Então, o que passa para o homem não é o pecado em si, mas a fragilidade da carne, do ser humano. Nós nascemos, crescemos e carregamos em nós o pecado de Adão. Mas em Cristo, ele nos lavou desse pecado, ele nos purificou desse pecado.
Em Cristo nós somos nova criatura. Então nós nascemos de novo em Cristo. É onde o batismo ele é por imersão. É onde nós deitamos a pessoa na água, simbolizando o sepultamento do velho homem, da velha natureza pecaminosa, e quando levanta da água, simboliza o novo nascimento. Está lá no Evangelho de João, capítulo 3, quando Jesus discorre ali aquela conversa com Nicodemos e diz que é necessário o homem nascer de novo, e aquele que não nascer da água e do Espírito jamais poderá ver a Deus. Então, se não aceitar Jesus como Salvador, já está condenado. Se não batizar, não pode entrar no reino do céu. Então, uma coisa interliga a outra. Glória a Deus. Ainda aqui no tópico 1, temos o livro em tela, como também em Jeremias, a sentença do cativeiro pelo desvio de Deus e por não darem ouvido aos profetas enviados como alerta das tristes consequências que viriam. Então o juízo veio justamente pelo povo não dar ouvido aos profetas, ignoraram aos profetas, como muitos hoje ignoram a pregação da palavra de Deus, dizendo que Jesus virá buscar a sua igreja. Na época de Ezequiel, ele dizia: olha, o juízo é certo, ele virá. E o povo justamente não deram ouvido nem para Daniel, nem para Jeremias, e muito menos para Ezequiel, e onde veio o juízo de Deus sobre o povo. E nem deram ouvido aos profetas enviados, os alertas das tristes consequências que viriam. Jeremias 7, 13 e 14, Salmos 81, 10 e 14. Tal cativeiro, determinado por Deus, teria a duração de 70 anos. Então nós já estudamos anteriormente que Deus havia determinado por decreto que o cativeiro duraria 70 anos. Porém, naquela mesma época, 2 anos após o cativeiro foi realizado em 3 partes. Primeira parte, levaram os jovens e foram gradativamente levando as pessoas para o cativeiro. E no segundo ano do cativeiro, levantou-se falsos profetas, dizendo: olha, não, o cativeiro vai durar só 2 anos. Não, o cativeiro vai ser curto. Mas como nós lemos ali atrás, em Isaías 43, que nada pode fazer escapar das mãos de Deus. Aquilo que Deus decretou, está decretado. Aquilo que Deus falou, está falado, vai se cumprir. Quer seja bem e quer seja mal. Então que nós possamos estar dentro da palavra de Deus para que as coisas boas de Deus possam recair sobre a nossa vida. Então, tal cativeiro determinado por Deus teria a duração de 70 anos. Jeremias 25, versículo 12. Mesmo com uma parcela já em cativeiro e outra em Jerusalém, falsos profetas atuavam, contrariando a mensagem do juízo divino e anunciando uma aparente paz. Meu Deus, isso aqui é muito forte. Então, nós temos que observar que a profecia, a palavra de Deus, ela é bem real, bem presente no nosso dia. Hoje há muitos falsos profetas pregando aí paz, paz, prosperidade, paz, prosperidade, e João Batista pregava: olha, arrependei-vos, é chegado o reino do céu. Arrependei-vos, é chegado o reino do céu. Enquanto muitos estão pregando paz, nós temos que ter a certeza, a ciência que o juízo de Deus virá.
que Deus trará o seu Filho na nuvem a levar a sua igreja. E isto virá a acontecer. Então há muitos hoje pregando, não, pode vir assim mesmo, fique do jeito que você está tudo bem. E ali passa a mão no pecado, não, está tudo bem, está tudo bem. Não, não está tudo bem. O juízo de Deus virá. Então nós precisamos estar atentos. Ah, mas na igreja A é tudo liberal, ah, na igreja B é assim. Não, o juízo de Deus, ele virá. O arrebatamento da igreja, ele acontecerá. Então estejamos atentos aos profetas de Deus, à mensagem verdadeira de Deus e aos falsos profetas que pregam paz. Ao invés de pregarem a palavra do juízo, do arrependimento, estão pregando paz, aonde há guerra. E a guerra ela é constante. Tanto que a Bíblia diz que a nossa guerra, ela não é carnal, ela é espiritual. Se nós declinarmos para a carne, nós morreremos. Mas se nós declinarmos para o espírito, nós viveremos. Então é melhor nós buscarmos as coisas do espírito em Cristo Jesus. Então, rememorando aqui, mesmo com uma parcela já em cativeiro e outra em Jerusalém, falsos profetas atuavam, contrariando a mensagem do juízo divino e anunciando uma aparente paz. Entretanto, esta palavra vinha do coração dos falsos profetas e não de Deus. E a Bíblia nos ensina a provar a mensagem, se é de Deus ou se não é de Deus. Por isso é importante aos jovens, adolescentes, aos irmãos, sempre buscar o dom de discernimento, como Daniel tinha, dom de interpretação, discernimento, revelação, para não cairmos em falácias. Falácias é tudo aquilo que é produzido, mas que não é verdade, que não tem uma fonte, não tem uma origem. E toda palavra do falso profeta, ela não tem uma origem. A única função dela é persuadir, confundir e enganar. Mas a palavra de Deus, ela tem origem, ela tem pauta, ela tem raiz, ela tem direção. E a direção é salvar a humanidade, salvar a nossa vida. Ezequiel 13, versículo 2, e também no capítulo 6, no versículo 10. Além do juízo ao seu povo, Deus também executaria sua justiça às nações em redor, que se alegraram na lamentável situação de Judá, e buscaram vingança contra Israel, mas que em breve também teriam um encontro com o tribunal de Deus. Então essa palavra vem também para nos exortarmos que quando nós vemos alguém passando por dificuldade, alguém passando por alguma situação desagradável, nós devemos se compadecer dessas pessoas e não nos alegrarmos com a derrota da pessoa. Quando alguém cai, nós vamos se alegrar. Não, nós temos que se compadecer, mostrar ali o amor de Cristo e tentar resgatar essas pessoas, né? Esse fato deixa-nos um alerta para que tenhamos cuidado de estarmos na posição estabelecida por Deus, sem nos alegrar da queda de alguém, mas antes com temor e clamor e misericórdia, e saber que se estamos de pé, é porque o Senhor tem nos sustentado, é porque o Senhor ele tem nos ajudado. Só por isso que nós estamos de pé. Então nós não devemos nos alegrar com a queda de ninguém. Nós temos que usar de misericórdia, clamor e compaixão. Partiremos para o tópico de número 2, que diz: Deus se volta para o seu povo. Olha que tópico maravilhoso, né? Deus sempre está voltando para o seu povo,
falando conosco, nos orientando, chamando a nossa atenção. Diz assim o tópico 2. Tal como ocorreu com as palavras de Isaías e dos demais profetas que anunciaram o juízo de Deus pela desobediência do povo e as promessas para aqueles que se arrependessem, Deus altera o tom da mensagem a Israel, trazendo palavras de restauração ao povo. Então Deus, mesmo em juízo, Deus pretende, Deus deseja restaurar o seu povo. Restaurar tanto materialmente, fisicamente e, acima de tudo, espiritualmente. A maior restauração que Deus buscou de Israel em todo o tempo é a restauração espiritual, a restauração da adoração, a restauração do louvor, aonde nós devemos adorar somente a Deus. Então, Deus sempre buscou a restauração do seu povo, que um povo restaurado espiritualmente é um povo forte, é um povo abençoado. Aleluia, porque todo aquele que se volta para Deus em adoração sincera, Deus o abençoa. Então toda nação, todo povo que se volta para Deus, tanto que a palavra diz, bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Então quando uma nação ela é restaurada espiritualmente, ela adora a Deus e não a deuses estranhos. Então Deus altera o tom da mensagem a Israel, trazendo palavras de restauração do povo e a promessa do retorno da obra de edificação de Israel. Agora Deus também promete a restauração de Israel, trazer de volta do cativo após os 70 anos de cativeiro e restaurar Israel. Então Deus promete uma restauração completa, tanto espiritual quanto material, né? Como testemunho para todas as demais nações do mundo. Então, este milagre, esta bênção da restauração de Israel, seria como testemunho para todas as nações do mundo. Nesse sentido, a mensagem se volta para os líderes de rebanho, é onde chama a nossa atenção. Os pastores que, ao invés de cuidar das ovelhas de Deus, estavam apacentando a si mesmo. Então, na época de Ezequiel, como nos dias de hoje também, nós observamos muitos pastores se aproveitavam da ocasião e cuidavam de si mesmo, apacentavam a si mesmo. Ezequiel 34 fala que os pastores comiam a gordura das ovelhas, né? As gordurinhas das ovelhas. Então, como nós vemos também nos dias de hoje, muitos falsos pastores que abrem templos e mais templos, mas para se aproveitar da fé alheia. Então nós precisamos estar atento também a essa questão. Nesse sentido, a mensagem se volta para os líderes do rebanho. Os pastores que, ao invés de cuidar das ovelhas de Deus, estavam apacentando a si mesmo. E por isso as ovelhas estavam desgarradas e nessa situação deplorável. Ezequiel 34, versículo 3 e 6. Jeremias 50, versículo 6, diz que a palavra diz assim: os meus pastores as fizeram errar o caminho. Então, nós observamos que em tempo de guerra os pastores estavam lá pregando paz, pregando isso, pregando aquilo outro, mas para benefício de si próprio, não de restauração do povo. E Deus corrige esses pastores, Deus não deixa impune. Então diz aqui: apesar da omissão da liderança, o próprio Senhor se apresenta como bom pastor.
que busca as ovelhas e traz novamente ao seu redil, a fim de oferecer proteção e bons pastos. Pois Jesus Cristo é o sumo pastor. Ezequiel 34, 11, 14, 15, 24 e em João 10, quando o próprio Jesus ele expressa para nós que ele é o bom pastor. Vamos ler em João 10, só para nós frisarmos aqui esta palavra, aqui no versículo 11, 14, que diz assim: Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, viu o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e a dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. E Jesus diz: Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Olha que palavra maravilhosa, né? Então Jesus, ele é o bom pastor, ele veio dar a vida para resgatar, para trazer, para tirar-nos da mão do mal, né? Por fim, uma vez, o Senhor mostra sua graça e misericórdia para com o seu povo. O profeta Ezequiel tem a visão de um vale de ossos secos, que simboliza a casa de Israel. O Senhor ordena que Ezequiel profetize sobre aqueles ossos, e quando profetizou, o Espírito entrou neles, e viveram como um grande exército. Ezequiel 37, versículo 10 e 11. Essa situação demonstra o poder de Deus sobre os céus e a terra, tanto para fazer Israel voltar do cativeiro, quanto espiritualmente no futuro, para restaurar o verdadeiro Israel no dia do Senhor, e levá-los para a terra prometida, os céus. Quando Jesus disse, olha, João 14, né? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito, vou preparar lugar, porque virei outra vez para vos levar, para que onde eu estiver, vós estejais também. Então, Deus mostra ali para Ezequiel o vale de ossos secos, mostrando simbolicamente que Deus tem o poder, o controle de tudo. Ele pode restaurar, pode dar vida, pode trazer novamente aquela nação que outrora estava morta, não tinha vida nela mais, Israel não adorava mais, Israel já não era mais o exército de Deus, e Israel estava como um vale de ossos secos, estava morto espiritualmente. Então, Deus mostra para Ezequiel que era possível restaurar Israel e prepará-los para o dia, o grande dia, o dia do Senhor, o dia do arrebatamento da igreja, o dia que o Senhor virá buscar toda a sua igreja, todo o seu povo para a terra prometida, os céus, né? A qual está contida lá no livro de Apocalipse, capítulo 21. E viu o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém do Senhor. Partiremos para a conclusão desta linda e maravilhosa revista, que diz: a mensagem do profeta Ezequiel inicia com palavras de juízo de Deus sobre Israel. Entretanto, o arrependimento do povo leva-os ao perdão e salvação de Deus, com promessas de bênçãos eternas em Cristo Jesus. Então a palavra central era juízo e arrependimento e perdão. Quando o povo se volta para Deus, se arrepende
e decide adorar a Deus. O povo pede perdão para Deus. Então Deus permite que o povo volte do cativeiro. Ali em Daniel, quando vence ali o prazo dos 70 anos, nós vimos Daniel chegar aos pés de Ciro e falar para Ciro: olha, Ciro, aqui na lei está escrito que o cativeiro duraria 70 anos. Então Deus usa a vida de Ciro para restaurar Israel. E Ciro então assina o decreto permitindo que o povo voltasse para a sua terra para edificar. Então Ciro ainda decreta que fosse devolvidos os utensílios da casa, prata, ouro e tudo que pertencia a Israel. Então o vale de ossos secos, quando Ezequiel profetiza, ele está profetizando a restauração de Israel, o poder de Deus sobre a nação de Israel. Deus está mostrando que ele pode restaurar. Então, da mesma forma, nós hoje, quando nós se afastamos de Deus e as coisas não estão dando certo, mas se nós voltarmos para Deus, Deus ele tem o poder de restaurar a nossa vida, criar vida novamente. Aonde era seco, aonde era vale de ossos secos, Deus pode assoprar o vento do seu Espírito, o Espírito Santo, e encher a nossa vida de vida novamente, trazer alegria, trazer paz e esperança em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Manteremos firme nesta grande promessa de salvação, nesta grande promessa de um dia estarmos com o Senhor para sempre. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos.